ela está dizendo que das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Mas, na realidade, as murmurações elas não devem ser evitadas somente na nossa família, né? Mas como o nosso foco é a família, mas a murmuração em qualquer lugar, né? Em qualquer contexto social, seja na família, seja no trabalho. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de enfrentar murmuradores no trabalho, né? Ou na escola, ou na faculdade, onde você estiver. Este problema, infelizmente, ele existe, né? Em todos os lugares. Mas é uma prática que diz que ela deve ser evitada completamente, porque grandes são os danos que ela traz. Então, hoje, a palavra-chave da nossa lição é murmuração, tá? A palavra-chave da nossa lição é murmuração. E os objetivos da nossa lição de hoje, irmãos, é apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que nele intentam o mal. Então, vamos começar falando sobre murmuração. Eu gostaria, neste momento, de contar com a ajuda e com a colaboração aí dos irmãos. O que os irmãos podem me dizer que entendem da palavra murmuração? O que é essa palavra? Qual o conceito da palavra murmuração para vocês? Podem falar, tá, irmãos? Fiquem à vontade. Qual o primeiro irmão que vai falar o que é murmuração para você? Irmã Késia. Só um minutinho, irmã Késia. O microfone já vai chegar para a irmã, ok? Para mim, murmuração está ligado com a ingratidão, diretamente. Quando somos ingratos, nós murmuramos. Muito bem, muito bem. Está até anotado aqui, olha, eu ia falar agora, que bênção. Que mais, que mais? O que é murmuração, irmãos? Irmã Késia falou que está ligada, né, à ingratidão. Quem mais pode dizer o que é murmuração? Falar, irmãos, não se intimidem. Me ajudem nesta manhã. Vamos, estamos em uma aula. Ninguém, nem os pastores vão me ajudar? Falando o que é murmuração? Irmã Eline falou que é pessoas que reclamam de tudo, nada tá bom, né? Às vezes deixam de olhar para si próprio para olhar para a vida do outro. Que mais? Somente as duas irmãs que vão falar sobre murmuração. Ok, estou vendo que os irmãos estão meio tímidos, não querem falar. Mas a ajuda das irmãs foi muito grande para mim nesta manhã, ok? É isso mesmo, né? Murmuração demonstra insatisfação, aquela pessoa insatisfeita, aquela pessoa que reclama de tudo, né? E está intimamente ligada à ingratidão, como a irmã Késia falou, né? Quando nós murmuramos de algo, nós muitas vezes estamos sendo ingratos, né? Porque a murmuração, ela tem a capacidade de fazer com que nós nos esqueçamos de tudo de bom que aconteceu. E focamos, às vezes, num ponto ali que para nós não está bom. E é o certo. Muitas vezes é a nossa visão que está turbada diante de alguma situação. E aí nós murmuramos. E aí somos ingratos, nos mostramos pessoas insatisfeitas, pessoas que reclamam o tempo todo, pessoas queixosas. E é isso que nós vamos estudar nesta manhã. E isso aconteceu no povo, no meio do povo de Deus. Aconteceu dentro da família de Moisés,
né? Porque o motim aqui vai partir justamente, irmãos, justamente dentro da casa de Moisés, partindo dos seus irmãos, Miriam, né, e Arão. E isso acontece nos dias de hoje. Acontece dentro da nossa casa, infelizmente. Como eu falei, acontece no nosso trabalho. Será que isso acontece na igreja? Porque aqui também nós somos uma família, não somos? Nós aqui estamos falando da família biológica, né, de Moisés. Mas e nós, como família do Senhor? Acontece a murmuração dentro da casa do Senhor? Não deveria acontecer, nem aqui, nem na nossa casa, em lugar nenhum, né? Mas acontece. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. A irmã Cleonice agora quer falar. Muito bem, irmã Cleonice. Nossa, mas já vai perguntar. Amém. Vai, pode perguntar. Amém. Eu peço ajuda dos universitários, se eu não souber, ok? Primeiro banco aqui, ó. Tá, então a primeira coisa que eu quero falar a respeito da mesa então, para mim, também, como professora, eu me sinto mais à vontade, mas eu nem fiz nenhum comentário com ninguém. Eu acredito que seja porque a aula está sendo gravada. Eu estou certa? Me respondam, o povo da mídia. Sim? Então, irmã Cleonice, é por esse motivo, tá? Que a mesa está aqui, ok? Então, muitas vezes, respondendo à irmã se é murmuração, se não é murmuração. A gente querer ajudar em algo, como a irmã Beth observou algo e veio aqui e a gente tentou ajeitar. Né? Ela observou algo. A irmã também observou algo. Observou, peraí, a mesa poderia estar ali, mas está lá, não está centralizada. Isso não é errado. Nós somos seres humanos, nós enxergamos, nós ouvimos, nós falamos, correto? O que não pode é isso chegar a um ponto da irmã perder o seu foco na aula porque a mesa está aqui. E aí ainda tirar o foco da irmã do lado porque a mesa está aqui. Aí se torna uma murmuração, porque aí a irmã começa a reclamar no ouvido da irmã, nem a irmã vai conseguir assistir a aula e nem a senhora vai conseguir aprender, mas não tem problema nenhum. Talvez fique um pouco desconfortável para alguns irmãos ali, a mesa aqui, como eu falei, né, se fosse por uma questão de preferência, também ali, mas é por uma questão aqui da logística aí do pessoal da mídia, ok? Tá bom? Tá? Então, vamos lá. A nossa lição, ela está dividida, irmãos, em 3 tópicos, né? Como geralmente é. O primeiro tópico é a influência negativa da murmuração. O segundo é o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E o terceiro tópico é Moisés, um homem manso e humilde, ok? Então, nós já vamos para o nosso primeiro tópico. Mas antes, os irmãos, todos eu acredito que tenham a lição, e eu queria, como a gente vai falar sobre a rebelião, vai falar o tempo todo sobre a murmuração, eu gostaria que nós lêssemos um versículo da palavra do Senhor, que está na leitura diária. Vocês sabiam aí, olhando a revista de vocês, que existe um versículo para cada dia da semana?
Então, se você não tem o costume de ler, pegue a sua revistinha todos os dias, né, e olhe qual é o versículo sobre a lição do domingo, né, que eu vou ler hoje. E a gente vai ler o de segunda-feira, né, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, né, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, o irmão que achar, a irmã que achar, bem rapidinho, por gentileza, leia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ok, ali está falando sobre Saul, né? Então, aqui fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E eu quero dizer para vocês que a murmuração, ela leva à rebelião, tá? A murmuração leva as pessoas a se rebelarem contra... Vamos falar na família? Nós estamos falando sobre a família. Pode acontecer, irmãos, dentro da nossa casa uma rebelião. Como assim, irmã Andréia? Através da murmuração, se começa a acontecer a murmuração, pode acontecer que a esposa, ela venha se rebelar contra o esposo contra a esposa. Os filhos, na semana que vem, inclusive, vocês já estão convocados a estarem aqui para aprender na nossa lição de número 6, né? Pais zelosos e filhos rebeldes, tá? Então acontece esse tipo de coisa. E a rebelião é nada mais, nada menos que um gatilho, né? Que começa ali a acontecer quando pensa que não. Olha o que está acontecendo dentro da casa. Olha o que está acontecendo, às vezes, dentro da igreja. Nós vamos falar da igreja, porque nós somos uma família. Nós vamos falar da família nossa lá, né? Marido, mulher, filhos, né? Mãe, pai. Mas nós vamos falar aqui da casa do Senhor também. Porque nós aqui nos reunimos também como uma família. Então, vamos lá. A palavra motim, irmãos, motim, refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra regras e ordens estabelecidas num grupo social. Olha só, o motim, ele refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números 11 e 12. Nós estamos estudando nesta manhã o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de Números. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. E nós vamos... Os próximos pontos vão falar sobre 3 queixas, né? A primeira queixa, Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. Havia água, né, no local. De repente, né, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Como o ser humano gosta de comodidade. Como o ser humano gosta de sombra e água fresca. Vamos falar a verdade. Enquanto eles estavam em volta do Sinai, onde havia ali fertilidade, onde eles poderiam produzir algo, onde tinha água. Mas a partir do momento que eles saíram e que eles começaram a enfrentar, a visualizar as dificuldades do deserto, porque deserto, irmãos, não é lugar para se viver.
Aqui fala que é inóspito. Inóspito é algo que não dá para viver, é um lugar que não dá para viver. Porque na realidade, deserto não é lugar para viver. Só que eu quero fazer uma pergunta para vocês nesta manhã. Quando Deus, e olha que tem uma coisa aqui, uma palavrinha aqui que me chamou muita atenção, porque na palavra eles dizem que o quê? Que foi Moisés que trouxe eles, tirou eles do Egito para morrer ali. Mas foi Moisés mesmo, irmãos, que tirou? Foi quem que tirou? Deus, irmãos. Eles não estavam murmurando somente contra Moisés, porque Moisés foi simplesmente um instrumento do Senhor. Ele era um líder escolhido pelo Senhor, mas quem tirou com a mão forte e poderosa aquele povo do Egito, da escravidão, foi o próprio Deus, não é verdade? E eles ainda falavam, trouxe para cá, para este lugar, para nós morrermos aqui no deserto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando Deus ouviu o clamor do povo lá no Egito, o povo escravo, e ele escolheu, separou Moisés para liderar aquele povo, Deus falou que levaria eles para o Monte Sinai? Ou para o redor do Sinai? Ali era o alvo? Era ali que eles iriam chegar? Era ou não era? Onde era que eles iriam chegar? A terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então vamos meditar nisso. Eles queriam chegar lá, mas quando começam a enfrentar as primeiras dificuldades, os primeiros obstáculos, o que vai acontecer com esse povo? Eles vão se esquecer do alvo deles. Eles vão se esquecer que eles foram tirados da escravidão. E que Deus havia prometido uma terra e que não era ali, no lugar onde eles estavam. E que o deserto era somente uma passagem. Eles não iriam ficar no deserto para sempre. Mas sabe o que acontece com o murmurador? Sabe o que acontece com a pessoa que é insatisfeita o tempo todo, a pessoa que reclama o tempo todo? Ela perde o seu alvo, irmãos. Ela esquece qual é o seu alvo. E nós, como família, dentro da nossa casa, nós não podemos esquecer qual é o nosso alvo dentro da nossa família. E aqui na casa do Senhor, nós não podemos esquecer qual é o nosso alvo. Nós estamos aqui nesse deserto por passagem. Passagem, vamos enfrentar. Eles enfrentaram muitas dificuldades, não é verdade? Mas o Deus que tirou eles com mão poderosa e mão forte, que estava guiando eles pelo deserto, de dia com uma coluna de nuvem, de noite com uma coluna de fogo, Ele não os abandonou, e Ele não tirou eles do Egito para morrerem ali, como eles disseram que Moisés havia feito. E aquela murmuração entristeceu a Moisés. Mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio, não só Moisés ficou muito triste. Porque vocês imaginem um líder que está diante de um povo, caminhando rumo a uma terra que não foi ele que prometeu, não foi Moisés que prometeu essa terra para o povo de Israel. Foi o próprio Deus. E ele era um instrumento de liderança que Deus havia escolhido. Isso entristeceu muito a Moisés, mas entristeceu ao Senhor. E a resposta do Senhor foi imediata. E qual foi a resposta de Deus para essa situação? Ele operou um juízo de fogo, irmãos. Deus aqui vai agora manifestar o seu poder. Aquele povo tinha visto Deus manifestar a sua mão poderosa contra os egípcios. Agora eles vão ver esse Deus manifestar o seu poder contra eles mesmo. E com fogo, a palavra de Deus diz, destruindo um grupo de israelitas que vivia murmurando.
Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é amor, Ele é, sim ou não? Mas o nosso Deus também é fogo consumidor, sim ou não? Sim, sim. E Ele é soberano, e Ele faz como Ele quer fazer. E Ele aceita até um certo limite. Deus, a gente não pode dizer assim, Deus, não. O nosso Deus, Ele é justiça, Ele é juízo também. E não vamos pensar que estamos no tempo da graça. Hoje a gente ouve muito isso, né? Estamos no tempo da graça, Deus não age assim mais. Irmãos, o nosso Deus, Ele exerce juízo ainda. Não vamos pensar só que Ele vai exercer naquele grande dia, né? Não, vamos pensar que o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é justo. Ele é justo e Ele exerce justiça também, amém? E ali o povo estava murmurando, estava sendo injusto com Moisés, mas principalmente com o próprio Deus. Qual foi a segunda queixa? A segunda queixa, após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que a cada manhã Deus enviava. E eles começaram a lembrar daqueles alimentos que eles comiam lá no Egito. E uma coisa que me chamou a atenção na palavra do Senhor, irmãos, quando eles vão murmurar contra o maná, né? Que eles vão falar que eles é como se eles comessem aquele alimento ali. Olha só, versículo 5, Números capítulo 11, versículo 5, a nossa leitura bíblica em classe, me chamou muita atenção essa palavrinha aqui. Olha só. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Eles eram escravos. Eles trabalhavam debaixo de um jugo pesado. Trabalhavam debaixo de chibatadas. Eles não tinham, irmãos, praticamente descanso. E naquele momento eles murmuram do maná, que era o pão vindo do céu. A palavra diz que eles comeram o pão dos anjos, eles comeram o pão dos céus, que era o maná que Deus enviava pela manhã. E eles vão se lembrar do peixe que eles comiam no Egito, de graça. E eles ainda falam que era de graça. Como assim que era de graça? Se era de graça, como eles clamaram para serem libertos? Não era de graça. Irmãos, vamos nos atentar. Vamos prestar muita atenção à palavra da irmã Késia nesta manhã. Ingratidão. A ingratidão, ela faz isso. Ela deturpa a situação. Porque agora eles estão reclamando do maná, e eles estão falando que eles estão com saudade dos pães, dos pepinos, né? Dos alhos, dos peixes, dos alhos que eles comiam de graça no Egito. De graça era o maná que eles estavam recebendo, não é verdade? Mas agora, para eles, já não estava satisfazendo. Nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Muitas vezes nós nos queixamos, muitas vezes nós reclamamos. Eu posso falar nós, não posso? Ou eu devo falar só eu? Posso falar nós? Porque nós nos queixamos, nós reclamamos. Nós achamos que não está bom do jeito que está. Ou reclamamos de tudo e nos esquecemos de onde nós saímos. Nos esquecemos de tudo que o Senhor nos fez. Nos esquecemos dos milagres que nós já presenciamos dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou.
Éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Carregávamos um jugo pesado do pecado sobre nós. Mas Jesus derramou o sangue dele naquela cruz. E sem reclamar. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Isaías que ele caminhou como uma ovelha muda para o matadouro, irmãos, sem murmurar, sem reclamar. E ali ele derramou o sangue dele naquela cruz, para nos libertar desse jugo da escravidão do pecado, porque nós éramos escravos. Assim como o povo de Israel foi escravo no Egito, nós éramos escravos do pecado, escravos do mundo, éramos escravos do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, Satanás. Então devemos pensar muito bem se estamos sendo ingratos com o Senhor, né? Facilmente eles se esqueceram de todas as privações experimentadas como escravos lá no Egito. E eles se esqueceram das privações e se esqueceram também dos milagres que eles tinham visto, né? A murmuração também, irmãos, quando nós pensamos em murmuração, a gente pensa também naquilo que Deus ainda vai fazer. Sabe por quê? Porque eles presenciaram tantos milagres, eles viram a forte mão do Senhor, eles viram o mar sendo aberto para eles passarem. Não é verdade? Eles viam todo dia a coluna de nuvem, viam à noite a coluna de fogo, e eles ali com segurança, o Senhor guardando, o Senhor protegendo. E quando nós murmuramos, nós também estamos dizendo assim, Deus não está fazendo, ou Deus não vai fazer. Se estamos passando por uma prova, se estamos passando por uma luta, estamos passando pelo deserto. Mas nós temos que saber que nós temos um alvo, que nós vamos chegar lá. Porque o Senhor vai fazer. Porque o grande milagre Ele já fez, que foi nos salvar. E se Ele nos salvou, não é para morrermos nesse deserto. É para nós alcançarmos as mansões celestiais. É para nós chegarmos na Canaã celeste, aleluias. Glória a Deus. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Quarto ponto, a terceira queixa. Agora nós vamos entrar aqui na parte onde vai chegar em Miriam e Arão. Irmãos, a murmuração é como uma doença contagiosa, muito, altamente contagiosa. Poderíamos falar da lepra. Lá no final nós vamos falar da lepra de Miriam, né? Os irmãos conhecem a palavra de Deus. Mas eu quero falar de uma doença mais da agora. Vamos falar da Covid. Vocês se lembram, irmãos, como era? Você ouvia falar assim, fulano testou positivo. Amanhã você ouvia falar, cicrano também testou positivo. Nossa, na minha casa fulano está com Covid. Daí a pouco o outro está com Covid. Nossa, o meu vizinho está com Covid. O país tal está com Covid e outro país. Irmãos, o mundo inteiro. Isso é uma doença altamente contagiosa. Vai passando. E a murmuração tem esse poder. Tá? É como uma doença contagiosa. Olha o que o pastor Fernando está falando. Amedrontadora. Por que, pastor Fernando, que ela era amedrontadora? Algo desconhecido e, em muitos casos, fatal. Leva à morte. Como levou, no caso da doença, quantos desceram à sepultura no mundo inteiro. Não é verdade? A murmuração não é diferente. É como, vamos pensar na murmuração dessa maneira? Como uma doença que vai infiltrando, vai chegando devagarinho, e daí a pouco, quando você vê, já se formou algo complicado.
André fazer essa comparação da murmuração sendo uma doença contagiosa e fazer um paralelo com o Covid, porque a forma como a gente se prevenia era justamente o afastamento um dos outros. E você vê que também se perdia a questão da sensibilidade, do tato, né? Do olfato, do paladar. Então, a gente percebe também que uma das formas de prevenção foi uma máscara, né? Que a gente utilizava tanto no nariz e pela boca, porque a saliva também podia ser o portador dessa doença. Então, fazendo um paralelo com o que a senhora falou, é interessante que tem determinados momentos que a sua boca será fechada, né? Às vezes vai até impor sobre você isso, para que você não transmita a sua murmuração para outros através daquilo que você fala, né? Porque é o que a senhora colocou logo no início, né? Às vezes o que a gente fala traz desconforto para um grupo maior, cria nas pessoas uma murmuração e, às vezes, o motivo é completamente só o que a pessoa está pensando. Não tem nada a ver, né? A senhora, acredito que vai comentar aí sobre o caso de Miriam, mas a senhora vê, ninguém podia ficar sem a máscara. Ninguém podia ficar sem a máscara. A saliva era algo que contagiava as pessoas, né? As pessoas pegavam a doença por aí. Então, você vê que em determinados momentos da nossa vida, Deus faz isso com a gente. Ele impõe sobre nós uma separação, um distanciamento, não para que a gente se contamine com as outras pessoas, mas para que a gente não contamine o outro. Amém. Muito obrigada, irmã Lidiane. E é importante. A irmã Késia também está querendo uma fala. Mas enquanto a irmã Késia começa, eu queria só pegar um ganchinho aí, irmã Lidiane. Eu acredito que esse afastamento vale para os dois. Sabe por quê? Porque se você percebe, quando nós estávamos naquela fase crítica da Covid, o que acontecia? Se alguém tossia do nosso lado, o que a gente fazia? Se afastava imediatamente dessa pessoa, não é verdade? A gente queria se afastar. Quero distância, não é verdade? Então, também, irmã Lidiane, para não ser contaminado pelo outro. Então, se você está percebendo que o outro está murmurando, dá uma afastadinha. Ou então dá uma... Olha, irmão, olha, irmã. Olha o que Deus já fez, né? Vamos ter cuidado, não é verdade? Para que a doença ela não venha, né, se propagar no nosso meio. Pode falar, irmã Késia. Deus abençoe. Eu acho interessante aqui a comparação que a senhora está fazendo com a Covid, com a murmuração, porque a murmuração ela é tão contagiante, tão mortal quanto a Covid. Tanto que o povo de Israel, dos que saíram do Egito, somente 2 alcançaram a terra prometida. O restante, né, da idade para baixo que Deus havia determinado, caíram no deserto, morreram no deserto. Isso daí é meu ponto de vista. Ok. E aqui eu quero entrar numa parte, irmãos, que eu estive meditando, aqui no nosso quarto ponto, que é a terceira queixa. Aqui vai entrar já começando dentro da casa de Moisés, né? Arão e Miriam, né? Eles, para começar, eles acharam um pequeno motivo para murmurar, né? Vamos dizer assim que eles buscaram um motivozinho, mas a gente vai descobrir qual era o verdadeiro motivo no próximo tópico, né? Mas vamos, assim, meio... Eles não aceitavam, né? Não concordavam, não aceitavam o casamento, no caso, a união de Moisés com a mulher cuxita, que, por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, então ele teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Olha os fundamentos, olha a motivação verdadeira. Irmãos, vamos ter muito cuidado, tá? Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés, né? A inveja na família é um sentimento perigoso. Não só na família, né?
Qualquer grupo social, não é verdade? Mas estamos falando da família. Nós já falamos da inveja na família, não já? Quando nós estudamos sobre José, não é isso? Que os irmãos o invejavam, né? Pelo tratamento que ele tinha. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender aqui que a motivação de Arão e Miriam era nada mais, nada menos que inveja. Eles eram menores, né? Eles eram mais velhos, né? Eu até lembrei da ministração do pastor Pablo, né? A síndrome do irmão mais velho, né? Olha que eu fui pegando uns ganchos assim, pensei, meu irmãos, vamos pensar quem era Miriam e Arão. Miriam, a palavra de Deus diz que ela era profetisa. E Arão era sumo sacerdote. Meu Deus! Além deles serem irmãos, além de ser dentro da casa, além de ser dentro da família, eles eram também liderança. Nós não podemos chamá-los de liderança também? Podemos. Eles estavam, olha que coisa terrível, terrível. Uma liderança, ela, por exemplo, agora eu vou trazer para a igreja, mas eu vou voltar lá na família, tá? Eu vou trazer rapidinho para a igreja. Por exemplo, nós temos um líder aqui, né, que é o pastor primeiro, que é o pastor Vanderlei. Mas nós que trabalhamos, os obreiros da casa do Senhor, nós somos chamados também de liderança. Imaginem, irmãos, que o pastor, como o líder primeiro, ele conta conosco. Não conta? Ele conta conosco, né? Ele conta conosco ali como que segurou as mãos quando estava perdendo a guerra. Arão e obrigada. Vocês lembram? Um segurou de um lado, aí as mãos ficaram estendidas e o povo ia vencendo. A mesma coisa. É a mesma coisa. O pastor conta com a liderança, conta com a igreja, como um braço. E aí nós vamos vencendo. A congregação vai continuar vencendo. Mas aqui nessa casa, olha o que aconteceu. A inveja entrou no coração daqueles irmãos. Sabe por quê que eu falei da murmuração? Porque eles começaram a ouvir muitas coisas. Eles começaram a ouvir. Eles eram irmãos, eles tinham uma ligação íntima ali com Moisés, irmãos, de família, de sangue. Mas eles começaram a ouvir. Olha o perigo naquilo que a gente ouve, irmãos. Eles começaram a ouvir os burburinhos. Ah, Moisés, mas peraí, Deus só fala com Moisés mesmo? Que negócio é esse? E eles deixaram que a inveja dominasse o coração deles. E indo para a nossa casa, nós em casa, eu vou entrar um pouquinho numa área aqui, as irmãs me entendam, pelo amor de Deus, que eu sou mulher também. E eu estou aqui como mulher. Mas hoje, irmão, se fala muito em empoderamento feminino, não se fala? Muito em empoderamento feminino. O movimento feminista tomou proporções gigantescas no mundo. E esse movimento feminista, ele questiona a palavra de Deus. Ele diz que essa história do homem ser o cabeça, do marido ser o cabeça, isso é coisa de machista. É porque a Bíblia foi escrita por homens. Eu estou falando uma fala do movimento feminista. Vocês estão me entendendo, irmãs? Estão me entendendo? Irmãs, nós temos que entender a palavra, nós temos que viver a palavra, nós temos que conhecer, nós temos que amar a palavra de Deus. Deus, na sua sabedoria, onisciência, o que Ele fez? Ele colocou, sim, o nosso marido como cabeça da nossa casa. Colocou, sim. E lá Pedro, em uma das suas cartas, se eu estiver confundindo, os irmãos podem me corrigir, os pastores, sabe por quê? Não fica feio não, tá, pastores? Porque a igreja tem que aprender certinho. E eu, às vezes, faço umas confusões de nome. Então, tá? Por gentileza, não me deixe errar aqui para que a igreja aprenda, né, o correto. Mas se eu não estou equivocada, Pedro, em uma de suas cartas, ele vai dizer que o marido tem que considerar a esposa como vaso mais frágil.
E aí, nessa história do empoderamento feminino, a mulher, muitas vezes, está querendo tomar o lugar. O que Arão e Miriam quiseram aqui? Tomar o lugar de Moisés. Eles queriam ser os protagonistas ali. Estão entendendo? Vamos levar para a família agora? Será que as nossas reclamações, será que as nossas queixas em relação ao nosso marido, em relação à nossa esposa, e olha, agora eu vou para o lado deles. Vocês entenderam que eu não estou aqui questionando? Nós podemos ser juízas. Podemos. Nós podemos, já somos. Quantas mulheres hoje estão num tribunal julgando? Somos, na Bíblia também, Débora já foi juíza. Glória a Deus. Né? Nós podemos trabalhar dentro da Vale do Rio Doce? Podemos. Amém? Podemos ocupar as melhores profissões desse... Podemos pilotar avião? Dirigir ônibus? Claro, amadas. Oh, minhas lindas, é lógico. Mas nós temos que tomar cuidado. Dentro da nossa casa, cabeça é o nosso marido, tá? E agora eu falo para as irmãs aqui que os esposos não são crentes, mas que elas são, e elas sabem que mesmo eles não sendo crente, eles são cabeça, porque a palavra de Deus põe o marido, não importa, o marido é o cabeça, ok? Estão entendendo que cada um de nós tem o nosso lugar? Papai do céu fez tudo certinho, Deus é perfeito, Ele fez tudo perfeito, e a gente tem que tomar muito cuidado com a cultura mundana, que está tentando fazer a gente engolir essas coisas goela abaixo, tá? Vamos tomar cuidado com essas coisas, não é verdade? Ok? E agora nós vamos para os irmãos, né? E será que muitos maridos, na hora de se queixar das suas esposas, estão se esquecendo desse versículo? Se algum pastor puder ler esse versículo, eu vou gostar muito. Né? Nós queremos ser tratados como vasos mais frágeis. Se algum dos pastores aí puderem, a gente vai ler nesse versículo. Mas olha, o marido dentro da casa, o pastor Fernando vai ler para nós. Irmãs, ó, que lindo! Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus companheiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém. Irmãos, eu não vou entrar no versículo, porque esse versículo, quando fala do coabitar, a gente sabe do que se trata, né? Eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas olha, se há uma queixa que muitas vezes acontece nos lares, nos casamentos, muitas vezes é nessa área. Na área sexual, eu posso falar, estou falando para adultos, né? Verdade? Mas a palavra do Senhor diz para os maridos que eles têm que olhar para nós e nos tratar como vasos mais frágeis, porque foi o próprio Deus quem nos criou dessa forma. A irmã Lidiane, né, irmã Lidiane, na nossa reunião de segunda-feira, ela falou assim, que ela não consegue pegar um armário, né, irmã Lidiane, ela precisa chamar o irmão Bruno, né? Por quê? Porque ele é o braço forte da casa, né, irmã Lidiane? Então, amados e amadas irmãs, nós precisamos saber que cada um de nós temos uma posição dentro da nossa casa. E olha, liderança. Nós vamos estudar na semana que vem sobre os filhos rebeldes. Irmãos, quantos filhos hoje têm questionado a liderança dos pais? Quantos filhos hoje, amados? Nós vamos falar com eles, eles acham, nós vivemos quase 50 anos, eles viveram 15, 16, e parece que eles é que sabem a vida. Parece que eles é que sabem, parece que eles é que conhecem. Não se submetem à liderança dos pais. E começam a murmurar entre si, você viu minha mãe, você viu meu pai, mas fala isso, fala aquilo, fica...
E aí começam as murmurações dentro de casa. E quando você vê aquele lugar que deveria ser o lugar de harmonia, o lugar de paz, o lugar que a gente gosta mais de estar, né, dentro do nosso lar, junto com a nossa família, vira um campo de guerra. Vira um campo de guerra, onde os próprios membros estão ali lutando, guerreando, pelejando um contra os outros. Sabe por quê, irmãos? Liderança foi feita para ser respeitada. Liderança foi feita para ser respeitada. Então, a mulher vai respeitar o marido como cabeça, o marido vai respeitar a esposa como companheira, como adjutora, porque o Senhor nos colocou como companheira, como adjutora. Os filhos precisam respeitar os pais como líderes, líderes espirituais, líderes em tudo. Não é verdade? Mas vou deixar para a semana que vem os filhos. Ok? Para vocês, ó, já virem na semana que vem assim, oba. Pode falar, irmã Lidiane. Meu Deus. Só queria destacar aqui em Números capítulo 12, que é a nossa referência bíblica. É interessante que a sedição começa por Miriam. E aí a gente observa duas coisas: a falta de governo de Arão, porque independente ali de quem fosse o mais velho, Arão era o sacerdote. Mas a sedição começa com Miriam, porque a Bíblia diz: e falaram Miriam e Arão contra Moisés. Aí a Bíblia vai dizer: por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Só que no versículo 2 do capítulo 12, vai dizer assim: e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor os ouviu. Eu achei interessante esse destaque aqui, porque a falta de contentamento deles não é o fato de Deus falar com eles, mas é o fato de Deus falar através deles. Porque está dizendo, será que Deus falou só por Moisés? Será que só Moisés que vai ser o porta-voz de Deus? Eles não tinham preocupação de ter um relacionamento com Deus. Eles queriam transmitir o que Deus estava falando também através de Moisés. Então a gente percebe que a questão familiar é só uma desculpa, vamos dizer assim, né, para eles questionarem ali a liderança de Moisés e a falta de governo, porque ali, se Arão tivesse cortado, Miriam, vamos vigiar. A gente está falando, não é só do nosso irmão, a gente está falando da liderança que Deus escolheu. Ele poderia ter cortado, no entanto, ele, né, foi caminhando aí por essa sedição e resultou no que deu, né? E a Miriam ainda retardou por 7 dias o acampamento todo de andar. Então você vê que às vezes uma murmuração, porque quando a gente, o Bruno sempre fala isso comigo, o vaso mais frágil, no sentido também, em outros sentidos, às vezes nós mulheres vacilamos um pouco nessa questão do falar, né? E aí precisa de governo masculino para dizer, meu bem, você é vaso mais frágil, mas será que você não vai se aproveitar dessa fragilidade para pecar, né? Bruno sempre fala isso comigo, olha, não é porque você é o vaso mais frágil que você pode se aproveitar disso. Então precisa ter governo masculino dentro de casa para que as mulheres entendam também o seu papel. Amém, amém, muito bom. As irmãs aí, né? Entrou docinho, né? Então vamos lá, né? Vamos, ó, como mel, ei, maravilha. Então a irmã Lidiane já até deu aqui o início do segundo tópico, que é o motivo da rebelião de Miriam e Arão, né? Que agora nós já vamos para o capítulo 12, né? Da nossa leitura bíblica em classe, que vai falar a verdadeira motivação. A irmã Lidiane até já começou aí a falar, né? Eles usaram aquela situação da união de Moisés como uma desculpa, mas no fundo, havia uma inveja. A gente vai ver aqui como a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Qual era o papel deles? O papel deles era de cooperar
na liderança de Moisés. Lá em Belo Horizonte, inclusive, aqui a gente não ouve esse termo, mas na igreja que eu era lá em BH, eles usam muito esse termo cooperadores, tá? Quando tem reunião de liderança, eles não falam reunião de liderança, eles falam reunião de cooperadores. Então, todos que têm um cargo e tal na congregação, vai para a reunião de cooperadores, né? Porque qual era a função deles aqui? Qual era o papel deles? Era cooperar na liderança de Moisés. Só que, como a irmã Lidiane já adiantou, eles questionaram. Olha o que eles questionaram. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Olha, sabe uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava meditando nessa lição, irmãos? É que nós precisamos entender, em primeiro lugar, nós não somos merecedores. Parecia que eles estavam se achando merecedores, né? E aí eu fui pensar em Moisés, e aí veio na minha mente Moisés lá diante da sarça, ardendo, e Deus falando com ele, você vai lá no Egito e vai tirar o meu povo. Qual foi a postura de Moisés? Vocês se lembram qual foi a postura de Moisés nesse momento? Ai, Senhor, que maravilha, que bom, o Senhor me escolheu. Nossa, eu mereço mesmo, porque eu fui criado dentro do palácio, eu fui criado como um príncipe lá no Egito. Então eu sou a melhor pessoa para ir lá conversar com o faraó. Porque foi essa a postura? Não. A palavra do Senhor nós vamos estudar ainda nessa lição, que Moisés ele é conhecido por ser um homem manso e humilde. Humilde, irmãos. Mas Miriam e Arão aqui, eles não estavam sendo nem um pouquinho humildes. Porque na realidade a inveja entrou tanto, tomou tanto, que na realidade eles já estavam se sentindo merecedores. Eu não mereço também? Deus também não fala por mim? E olha, gente, olha a resposta de Deus. Vocês observaram a resposta que Deus deu para eles? Meu Deus, vamos lá, na nossa lição, né? Eles saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Prestem atenção. Olha a resposta de Deus para eles. Não é assim com o meu servo Moisés. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel. Irmãos, uma coisa é eu virar para a irmã Lidiane e falar assim, irmã Lidiane, eu acho você tão fiel. Outra coisa é Deus falar assim, ele é fiel. Gente, que coisa tremenda, em toda a minha casa. E eu falo com ele, Miriam e Arão. Eu falo com ele, boca a boca, assim, ó. Ele não. Eu falo com Moisés, boca a boca, entendeu? E de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. E aí Deus faz uma pergunta para eles. Vocês não tiveram temor? Não tiveram temor? Irmãos, vamos entender uma coisa. Eles já sabiam que Deus era fogo consumidor, que Deus fulminava mesmo. Eles não tiveram temor, irmãos. Não tiveram temor de falar contra... E Deus, olha como Deus fala. Vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo. Deus nem falou assim, vocês não tiveram temor de falar contra a minha escolha? Eu quero fazer uma pergunta, foi Moisés que foi diante de Deus e disse assim, Deus me escolhe para libertar o povo? Foi? Não, pelo contrário, ele se sentiu, meu Deus, incapaz. Como eu? Escolhe outro, Senhor. O Senhor podia tanto escolher, né? Porque... Irmãos, foi Deus. Deus é soberano em suas escolhas. Vamos tomar cuidado dentro da nossa casa. Vamos tomar cuidado dentro da casa do Senhor. Vamos tomar cuidado dentro da casa do Senhor. Será que não estamos agindo da mesma forma de Miriam e Arão?
Será que não estamos questionando demais? Será que não estamos murmurando? Será que não estamos olhando para os nossos líderes, para os nossos obreiros, para a nossa liderança e dizendo assim, podia ser tanto a irmã fulana, né? Nossa, podia tanto ser o irmão fulano. Não, olha, eu acho que a irmã fulana vai dirigir o círculo de oração melhor. Eu acho, sabe, que o Ministério de Louvor devia colocar a irmã fulana de tal, porque ela canta muito mais bonita do que aquela irmã. Irmãos, vamos tomar cuidado. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que Deus é quem escolhe, Deus é soberano. Ou será que não está havendo oração, como aconteceu lá em Atos, quando eles foram escolher os diáconos? Não, nós vamos orar, e é o Senhor quem vai dizer quem é que vai ser. E na igreja tem que ser assim, não é não? Porque é Deus quem escolhe, é Deus quem separa. Irmãos, eu estava pensando no meu próprio testemunho, e eu falei, Deus, é só o Senhor que faz isso, porque nem eu mesmo faria isso por mim. Em primeiro lugar, nem eu mesma faria, né? Porque às vezes a gente faz isso. Pensa assim, mas eu vivi uma vida miserável no mundo. Deus sabe do buraco que Ele me tirou. E eu me converti, passado algum tempo eu me batizei. O Senhor me coloca na escola dominical para dar aula. Sabe para quem? Para os filhos dos crentes. É só Deus que faz isso, irmão. Tira a prostituta lá do mundo e coloca para dar aula para filho do crente. Eu falei, Deus, é só o Senhor que faz isso. Nem eu faria. Mas o Senhor faz. O Senhor faz. Não vamos questionar, porque Ele faz. Deus sabe do buraco que Ele me tirou. E o primeiro lugar que Ele me colocou dentro da casa dEle para trabalhar foi com as crianças, filho dos crentes. Filho dos crentes. Então é isso. É Ele quem escolhe. É Ele quem faz. E ai daqueles, irmãos. Vamos tomar cuidado. Esses dois aqui eram o sumo sacerdote, era uma profetisa, eram irmãos da família do líder. E Deus não poupou não, tá? Deus não poupou não. Não sou terrorista, não, mas é verdade, a gente tem que... A palavra é a palavra e pronto. Nós não temos que ficar... É a palavra, não vamos cortar volta não. É a palavra. Vamos lá, vamos continuar. Irmã Núbia quer falar, me perdoa, irmã Núbia. Pai do Senhor, igreja. Em relação aqui à situação aqui de Miriam, né, e Arão, eu estava até comentando com a irmã sobre a murmuração. A murmuração ocasionou por uma insatisfação. A gente costuma murmurar daquilo que nós estamos insatisfeitos. Então, você está insatisfeito com algo, não tem problema algum, desde que fique para você e você tenta resolver a sua insatisfação. Quando você comenta essa insatisfação, porque é você que está insatisfeito. Às vezes, quem está do meu lado não está insatisfeito, está amando. Aí, quando você comenta a sua insatisfação e começa a passar aquele ponto negativo, aquela pessoa ela já abre os olhos daquela pessoa. Nossa, mas eu não vi por esse lado. Aí você começa a contaminar a pessoa e realmente aquela pessoa começa a ver aquilo que ela não enxergava. E ali vai ficando como uma peste mesmo. Vai contaminando, até todo mundo estar totalmente impregnado com aquela insatisfação. E no caso aqui também de Miriam e Arão, em relação à liderança de Moisés, eu acredito que eles pensavam assim, poxa, a Miriam, eu que livrei Moisés da morte. Eu sou mais velha, Arão, né, somos sacerdote, então eles tinham experiências a mais, mas Deus escolheu Moisés para a liderança, não escolheram ele, por mais que eles eram qualificados, tinham conhecimento maior. Então, muitas vezes, não é o fato de você ser uma pessoa instruída, pós-graduação, mestrado, doutorado. Deus, às vezes, vai escolher o que é ensino fundamental. Ele escolheu ele. Então, temos que respeitar a liderança que Deus escolheu e orarmos por eles para que Deus venha cumprir o que Ele quer cumprir através daquela pessoa. Amém. Muito obrigada, irmã Núbia.
Então, irmãos, o segundo ponto diz que o motim familiar promove dissabores e ofensas, né? Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Foi aquilo que eu falei, imaginem bem. Se a liderança de uma casa, entendeu? Se a liderança de uma casa, ela não estiver ali, o marido, né, e a mulher estiverem ali em comum acordo, estiverem em uma harmonia, né? Em relação aos filhos, os filhos também vão tomar um rumo totalmente errado. E na casa do Senhor, é a mesma coisa que eu falei. O pastor, ele não lidera aqui a igreja da Uberlândia. Pastor, eu estou falando, tá? É dentro da lição, mas é a realidade. Ele não lidera a congregação sozinho. Vamos dizer assim, ele conta com um corpo de obreiros, ele conta com a igreja toda, eu não vou nem falar da liderança, ele conta com a igreja toda, sabe por quê? Porque se você não tem um cargo aqui, mas você ora, você vem aqui na oração matinal, você dobra seu joelho pela vida dele, pela vida da igreja, é isso, né? Era isso que Moisés esperava de Arão e Miriam, e era isso que Moisés esperava do povo, que o povo estivesse unido a ele. O pastor quer falar. Exatamente. Vamos ler Romanos? Romanos capítulo 12, nós lemos ontem esse texto aqui, amém, eu gosto muito desse texto. Nós vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 4 em diante. Alguém pode ler? Alguém pode ler? 12 em diante. Vamos colocar cada um no nosso lugar, como o pastor falou, cada um no seu ofício. Deus chamou a cada um, pode ler, o irmão que achou. De 4, mesmo texto de ontem, né? Do 4 ao 7. Não, do 4 ao 8. Pode ser, igreja. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém? Está aqui? Mais? Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém. Está vendo? Cada um no seu lugar. Todos nós em Cristo Jesus temos o nosso espaço, temos o nosso lugar, temos o nosso chamado, porque Jesus falou que não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele quem nos escolheu, irmãos. Então, a gente tem que tomar todo cuidado. A irmã Eliceia quer falar, né? E nós já vamos, após a irmã Eliceia, nós já vamos terminar, concluir no nosso último ponto, falando de Moisés aqui, tá? E a punição, nós vamos ver aqui. Vamos lá, pode falar, irmã Eliceia. Pai do Senhor, igreja. Pegando assim um gancho na fala da irmã Núbia sobre a murmuração, e que Deus tem, quem Ele chamou, aquela pessoa que está encarregado de fazer, né? Porque, às vezes, quando nós ficamos descontentes com a coisa, se nós falamos com alguém, nós estamos murmurando, né? Mas se nós não estamos satisfeitos com uma coisa, e se nós falarmos com Deus, a gente não sabe o poder que nós temos na oração, né? Quando nós falamos, nós estamos querendo resolver. E quando nós não falamos, entregamos para Deus, vocês não sabem a potência que é isso. Porque aí Deus, quando nós falamos, Deus não fala.
E quando nós falamos com Deus, ele entra em ação, né? Ali no caso, questão de Moisés, olhando aos nossos olhos, e nos olhos deles mesmo, deles antigamente, né? Porque o que ele estava fazendo, aparentemente, era uma coisa errada, tomar aquela mulher. Mas era permissão de Deus. Então, se era permissão de Deus, é Deus que vai resolver. Não era Moisés nem Arão. Então, eles falharam ali, né? Mesmo sendo sacerdote, e ela profetiza, faltou vigilância da parte deles de entregar para Deus resolver a situação. Porque às vezes nós pegamos uma coisa para nós resolvermos, nós estamos pegando a maldição para cima de nós, que não é da nossa alçada, né? Então, quando nós entregamos para Deus, entregamos de coração, Senhor, o Senhor faça, é o Senhor que vai fazer, né? Então, essa é a minha palavra, né? Que assim que eu estava lendo a lição, cheguei a essa conclusão. Obrigada, irmã Eliceia. É verdade, né? Em vez de nós reclamarmos com o irmão do lado, vamos orar. Se a gente está achando, e Deus vai te falar. Se for o certo, Deus vai agir. Se também você estiver tendo uma visão deturpada, Deus também vai abrir sua visão para você ver o que é certo. Amém, igreja? Vamos então para o nosso último, né, tópico, Moisés. Amém, eu estou gostando de ver. Vocês começaram timidozinhos, assim, agora, ó. Amém. Só em cima da fala da nossa irmã Eliceia, né? Eu até estava comentando com a irmã Lidiane. E a gente ora por uma causa, né? Apresenta alguma insatisfação para Deus resolver. E Deus ele vai resolver conforme a vontade dele. E, às vezes, a vontade dele não é a minha vontade, não é aquilo que eu estou querendo, mas que prevaleça, sendo no meio da nossa família, nossas vidas, na igreja, a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus ela é boa, né? Deus abençoe. Perfeita e agradável. Amém, amém. Terceiro tópico, irmãos. Moisés, um homem manso e humilde, né? O mais manso que havia na terra. O mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Ele não revidou. Aqui nós vamos ver a posição de Moisés diante da situação, mas nós também vamos ver nesse tópico a posição do próprio Deus em relação a esta situação, ok? Então vamos lá, né? Então olha só, sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens, né? E no Sermão do Monte, Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, né? O próprio Jesus também nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração, né? E também a mansidão é um fruto do Espírito, que está relacionado lá no livro de Gálatas, não é isso? Né? Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 23, né? Fala que é um fruto do Espírito, né? Bom, e o que aconteceu então, diante dessa situação? Moisés, ele não teve uma atitude vingativa contra os irmãos, né? A atitude dele não foi essa. Por quê? Porque a palavra diz que ele era uma pessoa mansa, ele era uma pessoa humilde, né? Ele era uma pessoa pacificadora, né? Quando a gente olha para a atitude de Arão, Arão poderia ter tomado essa atitude de pacificador, né? Quando Miriam foi falar com ele poderia, calma, minha irmã, né? Não é assim, vamos tentar resolver, as coisas não são assim, vamos orar, né? Essa é a atitude de um pacificador, ok? Mas essa não foi a atitude dele, mas foi a atitude de Moisés, né? Então, a mansidão, né? A mansidão e a humildade, irmãos, são duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Nós temos que ter isso dentro do nosso lar, né? Nós temos que ter isso na congregação também, sermos mansos e humildes, né? Nas nossas correções na nossa casa, com nosso esposo, com nossos filhos, né? Os maridos com as esposas, precisa haver humildade, precisa haver mansidão, para que a nossa casa seja um lugar de harmonia, né?
Um lugar de... A gente até gosta de cantar aquele louvor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Não é verdade? E que Ele faça do nosso coração a casa dEle todo dia. Porque o coração que abriga Jesus vai aprender com Ele a ser manso e humilde. Amém? Agora nós vamos entrar numa parte, o fardo de uma liderança. Irmãos, vocês acham que era fácil? Foi fácil para Moisés liderar esse povo? Liderar uma multidão, um povo, uma nação, né? Eles ainda não eram uma nação. Mas eu quero dizer assim, gente, era gente demais. E ali eram crianças, mulheres, nós já falamos um pouquinho aqui sobre nós, eram homens, eram idosos. Então, era muita gente. E a liderança, ela se torna pesada. Ela se torna muito pesada quando não tem ajuda. Como a gente falou, quando não tem cooperação. Tá? A liderança, hoje nós vemos pastores infartando, sofrendo AVC, até em cima do altar, não vemos isso acontecer? Será que a liderança dele não tá pesada? Será que não está precisando de ajuda? Será que a gente... Vou fazer uma pergunta, porque isso eu nunca fiz, então vou perguntar hoje, aproveitar aqui. Pastor, o senhor está precisando de ajuda? Será que alguém já chegou para o pastor e perguntou, pastor, o senhor está precisando de ajuda? Amados, é isso. Fica pesado dentro de casa. Fica pesado dentro de casa, tá? Às vezes, a gente vem para a casa do Senhor, a gente quer a família da gente aqui, a gente está orando, a gente está chorando, e às vezes fica pesado. Por quê? Porque a gente conta com o outro. A esposa conta com o marido. A esposa conta com os filhos. O marido conta com a esposa e conta com os filhos também. E os filhos contam conosco, que somos os pais. Não é verdade? E na casa do Senhor, os líderes contam com os liderados. O nosso pastor conta com toda a igreja ao seu lado. Nós estamos também, irmãos, como no deserto, como aquele povo estava. Este mundo nada mais é que um deserto. É um deserto este mundo, onde nós vemos tantas mazelas, muitas mazelas. Este mundo, ele está se tornando, ele é, se nós formos pensar, como aquele deserto inóspito, né? Gente, como as coisas estão caminhando. A própria palavra diz que o mundo jaz no maligno, e quando nós olhamos tudo hoje, né? Mas quando nós, aqui, a igreja do Senhor, quando a nossa família também está debaixo da graça do Senhor, debaixo das mãos poderosas do nosso Deus, caminhando em harmonia, nós vamos chegar na Canaã celestial, não vamos, amados? A gente quer que algum irmão morra no deserto? A gente quer que a nossa família morra nesse deserto? Não, eu não quero, por isso que vocês me veem aí chorando, tá? No joelho aí, porque eu não quero ver minha família morrendo nesse deserto. E não quero ver nenhum dos irmãos aqui. Nós vamos nos assentar naquele grande dia, no banquete celestial. Aleluias! Né? Nós vamos nos assentar ali, nós vamos chegar, nós vamos entrar e ouvir Jesus dizendo, vinde benditos do meu Pai, aleluias, glória a Deus, aleluias. Mas fica pesado e ficou pesado para Moisés. Mas Moisés foi falar com Deus, né? E aí, veio a orientação, né? Deus sempre levanta, Deus sempre traz, Deus sempre provê, né? Meios para aquele que busca ao Senhor. E ali foram escolhidos, então, 70 anciãos. E a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Que coisa gloriosa! Quando um líder, ele pode contar com pessoas cheias do Espírito Santo. Aleluias! Que coisa gloriosa quando a nossa casa, os nossos estão cheios do Espírito Santo. É maravilhoso, não é verdade? A caminhada fica mais leve.
a nossa jornada fica mais leve. Amém? Aí, irmãos, Moisés, a posição dele foi de humildade e de mansidão. Mas qual foi a posição de Deus diante da rebelião? Qual foi? Deus puniu. Deus trouxe uma punição, né, sobre Miriam. Miriam ficou leprosa. Miriam ficou leprosa. Ela já estava leprosa da murmuração, como nós falamos aqui, né? A murmuração, doença, né? Mas agora ela ficou doente mesmo. Seu corpo, a sua carne ficou doente. E quem foi que orou a Deus para Miriam ser curada? Moisés. E é assim também. É assim também. Nós oramos pelos nossos filhos, pelo nosso marido. O pastor Vanderlei ora por nós, não é verdade? Porque nós somos falhos e pecadores. Mas aí nós vamos orando uns pelos outros. E o nosso líder, eu tenho certeza que ele ora por cada um de nós, não é verdade? Mesmo que às vezes nós não chegamos para ele e perguntamos, está precisando de ajuda? Mas ele, com certeza, se lembra de nós e ora por nós. E foi isso que aconteceu. Aquele líder manso e humilde, cheio de Deus, foi orar. Mas como a irmã Lidiane já havia falado, todo aquele povo sofreu. Todo aquele povo, porque aquele acampamento, né? Eles tiveram que ficar ali 7 dias, porque Miriam, ela teve que ser isolada, porque ela estava com lepra. Olha que coisa tremenda. Então, o nosso Deus vê tudo. Ele sabe e conhece todas as coisas. Ele não se agrada das murmurações, das contendas e das rebeliões. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Terminamos, irmãos, a nossa conclusão. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Amém, igreja? Então, eu quero, neste momento, agradecer a Deus por esta oportunidade, né? Muitas vezes não nos sentimos mesmo, não somos merecedores, né? Como lemos ali em Romanos, é pela graça, a graça que nos é concedida. O Senhor, Ele distribui os dons, é pela graça dEle, né? E os talentos, Ele nos chama. O chamado dele, né? É Ele quem chama, é Ele quem escolhe. Então, nesta manhã, eu louvo ao meu Deus por ser uma escolhida dele, por ser chamada por Ele nesta manhã para transmitir a palavra dele. E é uma honra, é um privilégio para mim estar diante da igreja do Senhor transmitindo a palavra. Amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés e vamos orar. Então, você que já sabe o seu lugar, né? Na casa do Senhor, que você sabe que você foi chamado, foi escolhido pelo Senhor, você está aqui. Vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir ao Senhor para nos guardar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus, meu Deus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã. Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que escolheu cada um de nós para fazermos parte, Senhor, da Tua igreja, meu Deus, do Teu povo, Senhor. Venha nos guardar, Senhor, que o Espírito Santo possa guardar o nosso ouvido, os nossos olhos, o nosso falar, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração, que não haja em nosso coração, meu Deus, sentimento de murmuração, sentimento de inveja, mas que o nosso coração possa ser tomado, Senhor, pela Tua palavra, possa ser tomado,
Obrigado, Senhor, pelo teu querer, pela tua vontade para a nossa vida. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família, meu Deus. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta manhã pela tua poderosa palavra ministrada, Pai, aos nossos corações. O Senhor é bom, fiel e misericordioso. Faz de nós mansos e humildes, Senhor, meu Deus, e que a nossa família seja um lugar de paz e harmonia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a nossa irmã Andréia. Esteve lecionando hoje a lição de número 5. Uma bênção. Que Deus abençoe, viu, irmã Andréia? Meus irmãos, vou convidar aqui a nossa irmã Lidiane, ela estará cantando. Enquanto a irmã Lidiane louva, os diáconos estarão recolhendo a oferta aqui da maturidade. Depois a gente volta, faz aqui as considerações finais e passa a palavra ao nosso pastor. Irmã Lidiane.